Milionário chega em casa e a empregada diz: silêncio, cala a boca, e o motivo surpreende inesperado. Antes de tudo, imagine a cena. O milionário chega em casa depois de mais um dia exaustivo, certo de que ali é o único lugar onde tudo acontece do jeito que ele manda. Mas, ao atravessar a porta, ele é interrompido de forma inesperada. A empregada, sempre discreta, olha firme e diz algo que ninguém jamais ousou dizer dentro daquela casa: silêncio. Cala a boca. Não é grosseria gratuita. Não é loucura. É o começo de algo muito maior, guardado há tempo demais entre aquelas paredes. A partir desse momento, a rotina de luxo começa a rachar. Pequenos detalhes passam a incomodar, segredos surgem onde antes só havia indiferença, e o milionário, acostumado a controlar tudo, se vê perdido dentro do próprio lar. Quanto mais ele tenta entender o motivo daquele silêncio imposto, mais percebe que sua vida inteira foi construída sem ouvir quem sempre esteve ao seu lado. E quando a verdade começa a aparecer, nada é simples, nada é confortável, e cada resposta cobra um preço emocional alto. Essa história se passa no Brasil, em um ambiente que mistura riqueza, tradições antigas, fé silenciosa, promessas não cumpridas e relações humanas profundas. Ao longo do tempo, você vai perceber que não se trata apenas de dinheiro ou poder, mas de escuta, respeito e escolhas que moldam destinos. Cada acontecimento tem consequência. Cada revelação muda o rumo da história. E nada acontece por acaso. Antes de continuar, aproveite este momento. Curta o vídeo para ajudar o canal a crescer. Escreva nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva para não perder nenhuma história como essa. Sua participação é muito importante. Agora respire fundo, porque o que começa com uma ordem de silêncio vai revelar emoções, conflitos e reviravoltas capazes de prender você até o último segundo. O portão automático da mansão se fechou lentamente, isolando a casa do barulho da rua arborizada de um dos bairros mais valorizados de São Paulo. Dentro do carro, o milionário permaneceu alguns segundos em silêncio, as mãos firmes no volante, sentindo o peso de mais um dia exaustivo. Reuniões, decisões importantes, pessoas concordando com tudo o que ele dizia. Lá fora, ele mandava. Ali dentro, esperava encontrar paz e controle. Assim que entrou, a porta se fechou atrás dele com um som seco. O cheiro do ambiente chamou sua atenção antes mesmo que pudesse falar. Café forte, recém-passado, misturado com algo diferente, um aroma de ervas que ele não sabia identificar. Ainda assim, começou a falar, como sempre fazia ao chegar. Reclamou do calor, do trânsito, do dia difícil. Falava alto, como se a casa precisasse ouvi-lo. Então, a voz surgiu. Silêncio. Cala a boca. As palavras não vieram em tom agressivo, mas foram firmes o suficiente para paralisar o corpo dele. O milionário ficou imóvel no meio da sala, sentindo o impacto daquilo que acabará de ouvir. Nunca, em tantos anos, alguém havia se dirigido a ele daquela forma dentro da própria casa. À sua frente estava a empregada. A mesma mulher que sempre foi discreta, de fala baixa, quase invisível. Agora, porém, estava em pé, postura ereta, olhar sério, pedindo silêncio com um simples gesto da mão. Não havia desrespeito em seu rosto. Havia urgência. O ambiente parecia diferente. As janelas estavam fechadas, mesmo com o calor da tarde. As cortinas pesadas bloqueavam a luz natural, deixando a sala em meia penumbra. Sobre a mesa de centro, um pano branco bordado à mão ocupava um espaço que antes era sempre vazio. Em um canto, um rádio antigo transmitia uma música suave, antiga, quase esquecida, dessas que lembram tempos em que as pessoas falavam menos e sentiam mais. O milionário sentiu um arrepio subir pela coluna. Perguntou o que estava acontecendo, mas controlou o tom. Algo naquele cenário o impedia de explodir. A resposta veio calma, pedindo apenas respeito e silêncio. Apenas por aquele momento. Ele sentiu o impulso de se impor, de lembrar quem mandava ali. Era um reflexo natural, moldado por anos de poder e controle absoluto. Ele era conhecido por decidir tudo sozinho, por nunca depender de ninguém. Controlava horários, pessoas, sentimentos. Mas, naquele instante, algo travava. Observou melhor a empregada. Havia medo em seus olhos, sim, mas havia também firmeza. Uma convicção que ele não estava acostumado a enfrentar. Sem saber exatamente por quê, tirou o paletó devagar e o apoiou no sofá. O simples gesto pareceu mudar o clima do ambiente. O silêncio se aprofundou.
Do lado de fora, um ônibus passou, seu som distante contrastando com a quietude pesada da casa. Perguntou se havia mais alguém ali. A resposta foi afirmativa. Antes que pudesse insistir, passos lentos ecoaram pelo corredor. Uma senhora apareceu, caminhando devagar, como quem pisa em terreno sagrado. Vestia roupas simples, antigas, e segurava a bolsa junto ao peito com força. O olhar carregava uma mistura de receio e coragem, como alguém que demorou a vida inteira para estar ali. Ele a reconheceu vagamente. Era uma vizinha que via poucas vezes, sempre sentada na varanda da casa ao lado, observando a rua, como quem guarda histórias que ninguém mais quer ouvir. O desconforto cresceu. Questionou o motivo daquela presença, sentindo o controle escapar por entre os dedos. A resposta veio firme, explicando que aquela visita não era um capricho, mas uma necessidade. Não apenas da senhora. De todos ali. A palavra necessidade ecoou dentro dele. Nada em sua vida tinha sido movido por necessidade havia muito tempo. Tudo era escolha, cálculo, vantagem. A senhora deu alguns passos à frente e falou com voz baixa, explicando que não estava ali para causar problemas. Disse que precisava cumprir algo prometido muitos anos atrás. A palavra promessa caiu pesada no ar. Ele franziu a testa. Não se lembrava de ter prometido nada àquela mulher. Sempre foi cuidadoso com compromissos. Ou assim acreditava. Tentou justificar, dizendo que não fazia promessas que não pudesse cumprir. A resposta veio de forma inesperada. Disseram que a promessa não tinha sido feita com palavras, mas com atitudes. E, principalmente, com silêncios. Aquilo atingiu um ponto sensível. Silêncio sempre foi sua arma favorita. Quando algo incomodava, ele se calava. Quando alguém sofria, ele se afastava. Quando o passado ameaçava voltar, ele fechava a porta e seguia em frente. Nunca havia parado para pensar nas consequências disso. Sentou-se lentamente no sofá, sentindo o corpo pesado. Pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que dizer. Não havia contrato, dinheiro ou influência que resolvesse aquela situação. A casa parecia diferente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. As paredes, antes frias e impessoais, pareciam carregar lembranças. O piso antigo rangia levemente sob seus pés, como se reagisse à tensão no ar. Do lado de fora, o sol começava a baixar. A luz filtrada pelas cortinas criava sombras longas, transformando a sala em um espaço quase solene. O milionário sentiu algo que raramente permitia: vulnerabilidade. Percebeu, com desconforto, que aquele não era apenas um dia estranho. Era o início de algo que ele não poderia comprar, controlar ou ignorar. O silêncio que lhe foi imposto não era um castigo. Era um convite. Um convite para ouvir, para lembrar e, talvez, para mudar. A casa permaneceu em silêncio por mais tempo do que ele estava acostumado a suportar. Não era o silêncio confortável do fim da noite, quando tudo já foi resolvido, mas um silêncio denso, cheio de significados não ditos. O milionário ficou sentado no sofá, sentindo o tecido frio sob as mãos, enquanto o relógio antigo na parede marcava os segundos de forma quase provocadora. Cada tic-tac parecia lembrá-lo de que algo estava se movendo fora do seu controle. A empregada caminhava pela sala com passos medidos, como se seguisse um ritual. Ajustou o pano bordado sobre a mesa, desligou o rádio antigo no momento exato em que a música terminava e abriu uma pequena fresta da cortina, permitindo que um fio de luz dourada entrasse. O cheiro de café ainda pairava no ar, misturado ao aroma das ervas, criando uma sensação estranhamente acolhedora, apesar da tensão. A senhora visitante permanecia sentada em uma cadeira próxima à janela, as mãos entrelaçadas sobre a bolsa. Seu olhar vagava pela sala, detendo-se em objetos que pareciam despertar lembranças antigas. Ela respirava fundo, como quem se prepara para atravessar uma ponte delicada. O milionário observava tudo em silêncio, algo raro para alguém que sempre preenchia qualquer espaço com ordens ou comentários. Sentia-se deslocado dentro da própria casa. Aquele ambiente, que ele acreditava conhecer tão bem, parecia agora revelar camadas ocultas. O piso rangia levemente quando ele mudava de posição, denunciando sua inquietação. Depois de alguns minutos, ele se levantou e caminhou até a estante onde ficavam retratos antigos. Fotografias emolduradas, registros de eventos importantes, imagens cuidadosamente escolhidas para contar uma história de sucesso. Percebeu,
com certo incômodo, que não havia ali quase nenhum registro de afeto verdadeiro. Tudo era pose, aparência, conquista. A empregada se aproximou devagar, mantendo uma distância respeitosa. Seu olhar não era acusatório, mas carregava uma expectativa silenciosa. Ela parecia saber que aquele movimento até instante não era por acaso. Ele comentou, em tom baixo, que não gostava de mistério dentro de casa. Disse que sempre foi direto, que preferia enfrentar as coisas de frente. Enquanto falava, percebeu a contradição da própria frase. Quantas vezes evitou conversas difíceis apenas se escondendo atrás do trabalho? A resposta veio tranquila, quase maternal. Foi dito que enfrentar nem sempre significava falar alto ou decidir rápido. Às vezes, enfrentar era apenas ficar e ouvir. Aquilo desarmou mais uma vez. A senhora visitante pigarreou suavemente, chamando atenção sem interromper bruscamente o clima. Começou a falar devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Explicou que aquela casa não era apenas um imóvel de luxo. Antes de ser comprada, ela havia sido cenário de encontros simples, de promessas feitas em voz baixa, de decisões tomadas com pressa e pouca consciência das consequências emocionais. O milionário sentiu um aperto no peito. Não se lembrava dos detalhes da compra, apenas do valor, da negociação rápida, da sensação de vitória ao fechar o contrato. Nunca havia se perguntado quem viveu ali antes, nem o que ficou para trás. Enquanto a senhora falava, imagens soltas surgiam na mente dele. Um tempo em que era mais jovem, menos rico, mais impulsivo. Um período em que decisões foram tomadas com foco exclusivo em crescer, avançar, vencer. Pessoas ficaram pelo caminho, mas ele sempre acreditou que isso fazia parte do jogo. A empregada interrompeu a fala da senhora com delicadeza, oferecendo água. O simples gesto trouxe à tona outro detalhe que o incomodou. Quantas vezes ele bebeu água ali sem perceber quem a servia? Quantas vezes passou por aquela mulher sem realmente enxergá-la? A conversa seguiu, revelando que aquele dia específico havia sido escolhido por um motivo claro. Não era coincidência. Era uma data carregada de significado para a senhora, relacionada a uma promessa que nunca encontrou espaço para ser cumprida. A explicação não veio de forma direta, mas em fragmentos, respeitando o ritmo emocional do momento. O milionário tentou racionalizar. Perguntou por que tudo isso estava acontecendo agora, tantos anos depois. Disse que não gostava de ser pego de surpresa, que sua vida sempre foi organizada, planejada. Enquanto falava, sentia a própria voz soar menos segura do que de costume. Foi então que ouviu algo que o atingiu em cheio. Disseram que ele sempre escolheu o momento mais conveniente para agir, e que aquele nunca seria conveniente. Por isso, foi necessário impor o silêncio, para que, pela primeira vez, ele não fugisse. Essas palavras ecoaram dentro dele. Fugir. Nunca havia se visto assim. Sempre acreditou que avançava, que superava obstáculos. Mas ali, sentado novamente no sofá, percebeu que havia muitas portas que preferiu não abrir. O ambiente começou a escurecer à medida que o dia avançava. A luz natural diminuía, e a empregada acendeu um abajur antigo, espalhando uma iluminação amarelada pela sala. O clima se tornou mais íntimo, quase confessional. O milionário sentiu vontade de sair, de dar uma volta, de respirar outro ar. Esse era seu primeiro grande obstáculo naquele momento. Ficar ou fugir. Optou por ficar, embora isso exigisse um esforço interno visível. O sacrifício vinha na forma de desconforto emocional, algo que dinheiro nenhum resolvia. A senhora então revelou que guardou por anos uma caixa simples, mantida fechada por respeito e esperança. Dentro dela estavam objetos sem valor financeiro, mas carregados de significado. Cartas nunca entregues, fotografias desbotadas, pequenas lembranças que falavam de um tempo em que ele ainda fazia promessas com gestos e não apenas com contratos. A caixa foi colocada sobre a mesa de centro, exatamente sobre o pano bordado. O milionário não a abriu de imediato. Apenas olhou para ela, sentindo o peso simbólico daquele objeto simples ocupando um espaço tão central na sala. A empregada explicou que tudo aquilo havia sido preparado com cuidado. O café, as ervas, o silêncio, o rádio antigo. Nada era aleatório. Eram ferramentas emocionais, apresentadas ao longo do tempo, para criar o ambiente necessário para aquela conversa. Regras simples guiavam aquele momento: respeito, escuta e tempo. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o cansaço acumulado.
Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se admitir que estava cansado não do trabalho, mas de carregar coisas não resolvidas. Do lado de fora, a rua seguia seu ritmo normal. Um cachorro latiu ao longe, um carro passou devagar, alguém conversava na calçada. O mundo não havia parado. Apenas ele. A senhora pediu permissão para continuar. O milionário assentiu com um leve movimento de cabeça. Era pouco, mas para ele representava uma mudança enorme. Estava aprendendo a ceder espaço. Enquanto a conversa avançava, ficou claro que aquela promessa antiga não exigia dinheiro, nem favores grandiosos. Exigia presença, escuta, reconhecimento. Isso o desconcertou profundamente. Ele sempre resolveu problemas oferecendo recursos. Agora, o obstáculo era ele mesmo. Sentiu os olhos arderem levemente, algo que raramente acontecia. Desviou o olhar, incomodado com a própria vulnerabilidade. A empregada percebeu, mas não comentou. Apenas permaneceu ali, firme, oferecendo apoio silencioso. A casa parecia respirar com eles. O cheiro de café já não era tão forte, dando lugar a um aroma mais suave. As sombras nas paredes mudavam conforme o tempo passava, marcando a transformação daquele espaço antes frio em algo mais humano. O milionário ainda não tinha todas as respostas, nem decisões tomadas. Mas algo dentro dele já havia mudado. Não de forma grandiosa ou imediata. Era uma mudança lenta, quase imperceptível, construída naquele silêncio que tanto o incomodava. Ele sabia que aquele processo não seria rápido. Haveria outros obstáculos, resistências internas, sacrifícios. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não sentia vontade de simplesmente encerrar tudo e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. A caixa permanecia fechada sobre a mesa, aguardando o momento certo. E ele, mesmo sem admitir em voz alta, sabia que não sairia dali igual a como entrou. A caixa permaneceu sobre a mesa por um longo tempo sem ser tocada. O milionário observava aquele objeto simples como se fosse algo perigoso, capaz de desorganizar tudo que ele passou a vida inteira tentando manter sob controle. O pano bordado sob a caixa parecia antigo, feito à mão, com pequenos detalhes que denunciavam cuidado e paciência. Coisas que ele nunca teve tempo de cultivar. A empregada se afastou alguns passos, respeitando o ritmo dele. Não havia pressa. A senhora permanecia sentada, as mãos agora soltas sobre o colo, respirando com mais tranquilidade, como se o simples fato de estar ali já aliviasse um peso carregado por anos. O ambiente seguia silencioso, mas não era mais um silêncio de tensão. Era um silêncio de espera. O milionário se levantou devagar e caminhou até a janela. Abriu um pouco mais a cortina e deixou a luz do fim de tarde entrar. O céu começava a ganhar tons alaranjados, e o barulho da rua chegava abafado, distante. Ele apoiou a mão no vidro frio e ficou ali por alguns segundos, tentando organizar os pensamentos. Sentia algo estranho dentro de si. Não era raiva. Também não era tristeza pura. Era uma mistura desconfortável de culpa, confusão e uma sensação de que sua vida, tão bem estruturada, tinha sido construída ignorando partes importantes da própria história. Quando voltou a se sentar, o corpo parecia mais pesado. Ele passou a mão pelo pano da mesa, sentindo a textura áspera do bordado. Pequenos gestos, simples, mas que agora chamavam sua atenção de uma forma inédita. Tudo ali parecia ter sido colocado com intenção. A senhora pediu licença para continuar falando. A voz saiu baixa, mas firme. Ela explicou que aquela promessa antiga não nasceu de um grande momento, nem de palavras formais. Nasceu de uma situação simples, de um período em que ele ainda transitava entre dois mundos. O mundo da ambição crescente e o mundo das relações humanas que exigem tempo e presença. Enquanto ela falava, o milionário começou a se lembrar de fragmentos. Visitas rápidas, conversas interrompidas por ligações, decisões tomadas às pressas. Lembrou-se de ter pensado, naquela época, que mais tarde teria tempo para resolver tudo. Mais tarde sempre foi sua desculpa preferida. A empregada se aproximou novamente, trazendo uma xícara de café. Ele estranhou o gesto. Não lembrava da última vez que alguém lhe ofereceu algo sem que ele tivesse pedido. Pegou a xícara com cuidado. O café estava quente, forte, do jeito que ele gostava, embora nunca tivesse dito isso em voz alta. O aroma subiu lentamente, despertando lembranças antigas de manhãs simples, muito antes do luxo fazer parte da sua rotina.
Ao levar a xícara à boca, sentiu o gosto amargo e familiar. Aquilo desconcertou mais do que qualquer acusação. Havia algo reconfortante naquele gesto silencioso, como se alguém o conhecesse melhor do que ele próprio admitia. A senhora então mencionou a casa novamente. Falou sobre os anos anteriores à compra, sobre os encontros que aconteciam ali, sobre a expectativa de que aquele lugar continuasse sendo um espaço de acolhimento. Quando ele adquiriu o imóvel, tudo mudou rapidamente. Reformas, muros mais altos, portões automáticos. O que antes era aberto se fechou. O milionário ouviu em silêncio. Não se defendeu. Pela primeira vez, não sentiu vontade de justificar suas escolhas com argumentos financeiros ou estratégicos. Apenas escutou. Esse era um dos obstáculos mais difíceis para ele naquele momento. Ficar ali, presente, sem tentar controlar a narrativa. Ela explicou que tentou procurá-lo outras vezes, mas nunca conseguiu passar das secretárias, dos compromissos, das agendas lotadas. Com o tempo, o silêncio dele foi interpretado como uma resposta definitiva. Ainda assim, a promessa continuou viva, guardada com cuidado, esperando uma brecha. A empregada confirmou com um leve aceno de cabeça. Disse que conhecia aquela história há anos. Que sempre observou o vai e vem da casa, os vazios, as ausências. Que decidiu agir naquele dia porque percebeu que ele estava diferente. Mais cansado. Menos blindado. Essa revelação o atingiu de forma inesperada. Ele sempre acreditou que ninguém percebia suas fragilidades. Que o cansaço emocional ficava escondido atrás do terno caro e das decisões firmes. Saber que alguém simples, que ele raramente enxergava além da função, havia notado isso, mexeu profundamente com seu orgulho. Sentiu um nó na garganta. Bebeu mais um gole de café para disfarçar. A xícara tremia levemente em sua mão. A conversa avançou para detalhes mais delicados. A promessa envolvia presença contínua, não um gesto pontual. Envolvia reparar algo que não foi quebrado de forma visível, mas que se desgastou com o tempo e a indiferença. O milionário percebeu que isso exigiria algo que ele sempre evitou: constância emocional. O primeiro impulso foi pensar em soluções rápidas. Oferecer ajuda financeira, facilitar algo, resolver com acordo. Mas logo percebeu que essas ideias não se encaixavam ali. Não era sobre resolver. Era sobre assumir. O ambiente começou a escurecer ainda mais. A empregada acendeu outra luminária, espalhando sombras suaves pelas paredes. O cheiro de café deu lugar a um aroma mais leve, talvez das ervas que haviam sido preparadas antes. A casa parecia envolvê-los, como se também participasse daquela conversa. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos e passou as mãos pelo rosto. Admitiu, em voz baixa, que não lembrava da promessa da forma como estava sendo apresentada. Disse que sua memória daquele período era fragmentada, confusa, cheia de lacunas. Ao dizer isso, sentiu vergonha. Nunca gostou de admitir falhas. A senhora respondeu com calma. Disse que o esquecimento não anulava o impacto das escolhas. Que a ausência também comunica algo. Essas palavras ficaram ecoando na mente dele. Do lado de fora, as luzes da rua começaram a se acender. O bairro seguia elegante, silencioso, quase intocado. Dentro da casa, porém, algo estava sendo remexido de forma irreversível. O milionário percebeu que aquele era apenas o começo de um processo mais longo. Haveria outros encontros, outras conversas difíceis. Haveria resistência interna, vontade de recuar, medo de se expor. Esse era o segundo grande obstáculo que começava a se formar. Não bastava ouvir uma vez. Seria necessário manter-se presente. Ele perguntou, com cautela, o que exatamente esperavam dele naquele momento. A resposta veio simples. Apenas que abrisse a caixa quando se sentisse pronto. Nada mais. Olhou novamente para o objeto sobre a mesa. Pequeno, simples, carregado de simbolismo. Sabia que, ao abri-la, não estaria apenas lidando com lembranças alheias, mas com partes de si mesmo que havia deixado para trás. A empregada observava em silêncio, com uma expressão de cuidado. Não havia cobrança em seu olhar. Apenas confiança. Isso, de alguma forma, o tocou profundamente. Nunca havia recebido confiança sem precisar oferecer algo em troca. Ele respirou fundo, sentindo o ar entrar devagar nos pulmões. O cansaço físico parecia menor diante do peso emocional que agora ocupava o centro da sua atenção.
Ainda não abriu a caixa. Ainda não tomou nenhuma decisão definitiva. Mas algo essencial já havia acontecido. Ele permanecia ali. Não fugiu. Não encerrou a conversa. Não se escondeu atrás de ordens. E, para alguém que passou a vida inteira evitando esse tipo de confronto interno, isso já representava um esforço enorme. A caixa continuava ali, imóvel, ocupando um espaço que parecia maior do que realmente era. O milionário passou alguns minutos apenas observando, como se o simples ato de encará-la fosse um exercício de resistência. O pano bordado sob ela agora parecia mais gasto à luz das luminárias, revelando pequenos pontos irregulares, marcas do tempo e da mão humana. Aquilo lhe causava um desconforto estranho. Ele sempre valorizou o perfeito, o simétrico, o que não revelava falhas. A empregada voltou à cozinha em silêncio, deixando o ambiente respirar. O som distante de talheres sendo organizado chegava abafado até a sala, criando uma sensação doméstica que ele raramente percebia. A senhora permaneceu sentada, mas agora com o corpo um pouco mais relaxado, como se confiasse que aquele momento não seria interrompido de forma brusca. O milionário cruzou as pernas e apoiou as mãos sobre os joelhos. O tecido do sofá era macio, mas não lhe trazia conforto. A mente estava agitada. Pensava em compromissos desmarcados, mensagens não respondidas, decisões que normalmente exigiriam sua atenção imediata. Pela primeira vez, nada disso parecia urgente. Ele quebrou o silêncio com uma pergunta simples, quase contida. Quis saber por que aquela promessa havia sido guardada por tanto tempo, mesmo sem garantias de que ele um dia estaria disposto a ouvir. A resposta veio sem acusação. Disse-se que algumas promessas não pertencem ao tempo cronológico, mas ao tempo emocional. Enquanto houver esperança, elas permanecem vivas. Essa explicação o fez lembrar de sua própria trajetória. De quando começou com pouco, de quando acreditava que tudo era possível se trabalhasse o suficiente. Naquela época, também carregava promessas, muitas delas feitas a si mesmo. Com o passar dos anos, algumas foram abandonadas sem cerimônia, substituídas por metas maiores e mais lucrativas. A senhora mencionou que tentou diversas formas de contato. Cartas enviadas para endereços antigos, recados deixados com conhecidos, pedidos indiretos que nunca chegaram até ele. Não havia drama em sua fala, apenas constatação. O sistema que ele construiu ao redor de si era eficiente demais para deixar passar qualquer coisa que não fosse prioridade. O milionário sentiu um incômodo crescer no peito. Sempre se orgulhou de sua organização, de sua capacidade de filtrar o que realmente importava. Agora, percebia que talvez tivesse filtrado demais. A empregada retornou com uma bandeja simples. Colocou sobre a mesa um prato com pão fresco e manteiga. Nada sofisticado. Ainda assim, o cheiro quente do pão despertou uma memória antiga, de manhãs em que o café era tomado sem pressa, em uma cozinha pequena, muito antes daquela casa existir em sua vida. Ele percebeu que estava com fome. Não apenas física, mas de algo que não sabia nomear. Pegou um pedaço de pão quase sem perceber, mordendo devagar. O sabor simples o trouxe para o presente, afastando por alguns segundos o turbilhão de pensamentos. A senhora observou o gesto com atenção. Disse que aquele tipo de simplicidade sempre foi parte do que motivou a promessa. Que, em algum momento do passado, ele demonstrou sensibilidade para coisas pequenas, para gestos que não envolviam dinheiro. Foi isso que criou expectativa. Foi isso que gerou confiança. Essas palavras o atingiram com força. Ele não se lembrava dessa versão de si mesmo. Ou talvez lembrasse, mas preferisse mantê-la distante, como uma lembrança pouco útil para o homem que se tornou. O ambiente da casa parecia acompanhar esse processo. A iluminação suave criava sombras longas nas paredes, e o silêncio era quebrado apenas por sons domésticos sutis. Um relógio distante marcava as horas. O mundo lá fora seguia indiferente, mas ali dentro o tempo parecia desacelerar. O milionário perguntou, com cautela, o que aconteceria se ele não conseguisse cumprir aquela promessa agora. A resposta veio com honestidade. Nada seria exigido à força. Mas a oportunidade não permaneceria aberta para sempre. Não por ameaça, mas porque o tempo emocional também se esgota. Essa ideia o inquietou. Ele sempre lidou bem com prazos objetivos, datas, contratos. Mas nunca pensou no desgaste silencioso das oportunidades humanas. Percebeu que aquele era um obstáculo significativo para seus objetivos internos. Queria entender,
Queria reparar, mas temia não estar à altura do que se esperava dele. A empregada, percebendo a tensão, comentou em voz baixa que ninguém ali esperava perfeição. Apenas presença verdadeira. Disse que, ao longo dos anos, aprendeu a observar as pessoas e que sabia quando alguém estava realmente disposto a mudar. Aquela afirmação carregava peso. Era como se ela estivesse avaliando cada gesto dele. O milionário sentiu-se exposto. Não gostava de ser observado daquela forma, sem máscaras. Ainda assim, não reagiu com irritação. Apenas respirou fundo, sentindo o ar entrar lentamente, tentando acalmar o coração. Ele voltou o olhar para a caixa. Notou pequenas marcas na tampa, sinais de manuseio frequente. Aquilo indicava que não era apenas um objeto guardado em uma gaveta esquecida. Era algo revisitado, cuidado, lembrado. A consciência disso aumentou sua sensação de responsabilidade. Decidiu perguntar o que havia dentro. A resposta foi direta. Havia lembranças, registros de um tempo em que escolhas foram feitas com expectativas diferentes. Não eram provas contra ele, nem acusações. Eram fragmentos de uma história compartilhada, mesmo que ele não tivesse consciência plena disso. Ele ponderou sobre o impacto de abrir aquela caixa naquele momento. Sabia que, uma vez aberta, não poderia simplesmente fechá-la e fingir que nada tinha acontecido. Esse era mais um obstáculo claro. Enfrentar significava não voltar atrás com facilidade. A senhora comentou que aquela casa, apesar de reformada, ainda carregava ecos do passado. Que as paredes guardam mais do que se imagina. Ele olhou ao redor novamente, percebendo detalhes que sempre ignorou. Pequenas imperfeições no acabamento, um canto do piso que rangia mais forte, uma porta que nunca fechava completamente. Esses detalhes começaram a ganhar significado. Não eram falhas a serem corrigidas, mas marcas de histórias acumuladas. O milionário sentiu um peso emocional crescente. Admitiu, quase num sussurro, que sempre teve medo de olhar para trás. Que acreditava que o passado só atrapalhava quem queria avançar. Ao dizer isso, percebeu o quanto essa crença o isolou ao longo dos anos. A senhora ouviu com atenção, sem interromper. Quando respondeu, disse que o passado não exige retorno, apenas reconhecimento. Que ignorá-lo não o apaga, apenas o deixa mais pesado. A empregada concordou com um leve aceno. Disse que o silêncio daquele dia não foi para humilhá-lo, mas para protegê-lo de si mesmo. Para impedir que reagisse automaticamente, como sempre fez. Essa revelação mexeu profundamente com ele. Pela primeira vez, considerou que alguém pudesse agir pensando em seu bem emocional, e não em interesses próprios. O cheiro de café já havia desaparecido quase por completo, dando lugar ao aroma neutro da casa à noite. O céu do lado de fora escurecia rapidamente, e as luzes internas agora dominavam o ambiente. A mansão, antes símbolo de poder, parecia menor, mais íntima. O milionário sentiu o corpo cansado, mas não queria se levantar. Não queria encerrar aquela conversa. Percebia que cada minuto ali exigia esforço, mas também trazia uma sensação estranha de alívio. A caixa continuava fechada. Ainda não era o momento. Ele sabia disso. Mas também sabia que o momento se aproximava, inevitavelmente. Permaneceu ali, em silêncio consciente, enfrentando não os outros, mas a si mesmo, algo que nunca fez com tanta clareza. A noite já havia tomado conta do bairro quando o milionário percebeu que estava ali havia muito mais tempo do que imaginava. O relógio na parede marcava horas que normalmente ele estaria em outro lugar, talvez em um jantar estratégico ou revisando relatórios. Nada disso parecia fazer falta naquele momento. A casa permanecia silenciosa, iluminada por luzes suaves que criavam uma atmosfera quase acolhedora, distante da frieza que sempre marcou aquele espaço. Ele mudou de posição no sofá, sentindo o corpo reclamar do tempo parado. O cansaço físico se misturava a um desgaste emocional que ele não costumava permitir. Ainda assim, não se levantou. O simples ato de permanecer parecia uma decisão importante demais para ser interrompida. A empregada voltou à sala com passos leves, trazendo um cobertor fino. Colocou-o cuidadosamente sobre o encosto da poltrona, como se soubesse que, mais cedo ou mais tarde, ele sentiria frio. Esse gesto simples o desconcertou. Não havia pedido, nem reclamação. Apenas atenção. Ele percebeu que nunca havia se perguntado sobre a rotina daquela mulher fora dali. Não sabia onde morava,
como voltava para casa, quais eram seus medos ou alegrias. Sempre a viu como parte do funcionamento da casa, quase como um objeto necessário, mas invisível. Essa percepção trouxe um incômodo difícil de ignorar. A senhora permaneceu sentada, mas agora com o olhar mais atento a ele do que aos objetos ao redor. Havia algo de observação silenciosa, como se estivesse avaliando não suas palavras, mas suas reações. Isso o deixava inquieto. Estava acostumado a conduzir conversas, não a ser analisado. Ele decidiu perguntar como aquela promessa havia sido feita originalmente. Não pediu detalhes imediatos, apenas tentou entender o contexto. A resposta veio de forma cuidadosa. Disse-se que não foi um acordo formal, nem algo planejado. Foi um momento de empatia, de reconhecimento de uma situação delicada. Um momento em que ele ouviu, se sensibilizou e disse que estaria presente quando fosse necessário. Ao ouvir isso, algo se encaixou lentamente em sua memória. Não uma lembrança clara, mas uma sensação familiar. Recordou-se de um período em que ainda acreditava que poderia conciliar ambição e humanidade sem grandes perdas. Um tempo em que ainda não havia aprendido a endurecer tanto. A senhora explicou que aquele gesto, aparentemente simples, foi suficiente para criar esperança. Não uma esperança imediata, mas uma confiança silenciosa de que, quando chegasse a hora, ele não se afastaria. Essa confiança foi mantida por anos, alimentada por pequenos sinais, até desaparecer aos poucos com a ausência prolongada. O milionário sentiu o peso dessas palavras. Sempre acreditou que só era responsável pelo que dizia explicitamente. Agora, percebia que suas atitudes, mesmo as mais discretas, também criavam compromissos. A empregada, ao ouvir a conversa, comentou que a casa sempre pareceu carregar uma tensão invisível. Disse que, desde que começou a trabalhar ali, sentia que aquele espaço guardava algo não resolvido. Que havia uma diferença clara entre riqueza e acolhimento, e que aquela casa sempre teve muito de uma coisa e pouco da outra. Essas palavras o atingiram de forma direta. Ele sempre investiu muito para tornar aquele lugar impecável, moderno, eficiente. Nunca pensou em torná-lo acolhedor. Para ele, casa era refúgio físico, não emocional. Ele caminhou lentamente até a cozinha, algo que raramente fazia. Observou os armários organizados, os utensílios limpos, tudo em seu devido lugar. Ainda assim, sentiu uma estranheza, como se aquele espaço não lhe pertencesse totalmente. Era funcional, mas impessoal. A empregada acompanhou-o com o olhar, sem interferir. Ele percebeu que aquele simples deslocamento era, de certa forma, um teste. Estava saindo do lugar de conforto, mesmo dentro da própria casa. A senhora comentou que, em outras épocas, aquela cozinha era um espaço de conversa. Que as pessoas se sentavam, compartilhavam café, trocavam histórias. Hoje, tudo parecia organizado demais para permitir esse tipo de encontro. Essa observação o fez refletir sobre quantas barreiras invisíveis havia criado ao longo dos anos. Ele voltou para a sala e se sentou novamente. O cobertor agora repousava sobre seus ombros, sem que ele tivesse percebido quando a empregada o colocou ali. A sensação de calor trouxe um conforto inesperado. Não era apenas físico. Era a sensação de ser cuidado, algo que ele raramente permitia. Decidiu falar. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Pouco sobre si. Não de conquistas ou negócios, mas do cansaço constante, da sensação de que, apesar de tudo, algo sempre faltava. Admitiu que nunca soube exatamente o que fazer com sentimentos que não podiam ser resolvidos com dinheiro. Essa confissão saiu baixa, quase insegura. Ao dizê-la, sentiu um aperto no peito. Vulnerabilidade sempre foi algo que evitou. Agora, surgia de forma espontânea, sem planejamento. A senhora ouviu com atenção e disse que essa sensação de vazio não era exclusiva dele. Que muitas pessoas passam a vida inteira fugindo de si mesmas. A diferença, segundo ela, era que ele ainda tinha chance de fazer algo diferente. Essa possibilidade o assustou. Mudança sempre foi algo que ele impôs aos outros, não a si mesmo. Percebeu que aceitar aquela promessa significaria reorganizar prioridades, rever hábitos, abrir espaço para o imprevisível. A empregada mencionou que aquela noite não exigia decisões definitivas.
Que o mais importante já havia acontecido. Ele estava ali, ouvindo, sentindo, permanecendo. Esse reconhecimento trouxe um alívio momentâneo, mas também uma responsabilidade silenciosa. O ambiente parecia mais aquecido agora, não apenas pela iluminação, mas pela presença compartilhada. O silêncio já não era opressor. Era quase confortável, preenchido por respirações, pequenos movimentos, sons domésticos sutis. Ele voltou a olhar para a caixa. Sentiu que estava mais próximo de abri-la, embora ainda não tivesse certeza se estava pronto. Sabia que ali dentro havia mais do que lembranças. Havia consequências. Pensou em seus objetivos pessoais, em manter o controle, em preservar a imagem, em evitar exposições desnecessárias. Cada um desses objetivos agora apresentava obstáculos claros. Envolver-se emocionalmente poderia afetar decisões futuras, relações profissionais, até a forma como era visto. Ao mesmo tempo, ignorar tudo aquilo significaria perder algo que ele nem sabia que estava buscando. Essa tensão interna crescia, tornando-se quase palpável. A senhora comentou que o tempo daquela conversa não precisava seguir regras externas. Que aquela noite poderia se estender o quanto fosse necessário. Essa flexibilidade o desconcertou. Sua vida sempre foi guiada por agendas rígidas. Ele respirou fundo, sentindo o ar preencher os pulmões lentamente. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se não saber qual seria o próximo passo. E, estranhamente, isso não o desesperou. A casa seguia silenciosa, mas viva. Cada objeto parecia observar. Cada parede parecia guardar ecos de conversas antigas. Ele sentia que estava no centro de algo maior do que uma simples promessa. Era um ajuste de rota, lento, desconfortável, mas inevitável. A caixa continuava fechada, mas já não parecia tão ameaçadora. Tornará-se um convite constante, silencioso, aguardando o momento certo. Ele permaneceu ali, envolto no cobertor, entre duas mulheres que, de formas diferentes, o conduziam para um território desconhecido. Não havia conclusão, nem decisão final. Apenas o processo em andamento, exigindo dele algo que nunca foi ensinado a oferecer com facilidade. O silêncio da casa já não parecia estranho. Tornará-se quase um companheiro, acompanhando cada respiração, cada pensamento que surgia lento na mente do milionário. Ele permaneceu sentado por mais alguns minutos, sentindo o peso do cobertor sobre os ombros e o calor suave que contrastava com a frieza que costumava dominar seus dias. A sensação era nova e, ao mesmo tempo, familiar, como algo esquecido que finalmente voltava a ocupar seu lugar. A empregada recolheu a bandeja vazia da mesa com cuidado, evitando qualquer ruído desnecessário. Seus movimentos eram precisos, quase cerimoniais. Não havia pressa. Ela parecia entender que aquele momento exigia um ritmo diferente, distante da rotina comum da casa. Ao caminhar até a cozinha, deixou a porta entreaberta, permitindo que o som baixo da água correndo chegasse à sala, criando uma atmosfera doméstica e tranquila. A senhora observava tudo com atenção serena. Seus olhos não estavam mais perdidos em lembranças distantes, mas atentos ao presente. Havia nela uma confiança silenciosa, como se soubesse que algo importante já estava em andamento, mesmo sem grandes gestos. O milionário apoiou os pés no chão frio e sentiu o contraste com o calor do corpo. Aquela percepção simples o trouxe ainda mais para o presente. Estava acostumado a viver antecipando o próximo passo, o próximo resultado. Agora, estava ali, apenas ali. Ele quebrou o silêncio com uma pergunta contida. Quis saber como aquela promessa havia atravessado tantos anos sem se perder completamente. A senhora respondeu com calma, explicando que algumas coisas sobrevivem porque se transformam. Disse que, no início, a promessa era esperança. Depois virou paciência. Mais tarde, quase se tornou desistência. Mas nunca desapareceu por completo, porque estava ligada a algo maior do que um acordo pessoal. Essas palavras o fizeram refletir sobre sua própria trajetória. Quantas promessas fez a si mesmo e deixou pelo caminho? Quantos projetos abandonou não por falta de recursos, mas por falta de interesse quando deixaram de ser vantajosos? Percebeu que sempre escolheu o que trazia retorno imediato, deixando de lado o que exigia constância e envolvimento emocional. A empregada voltou à sala e sentou-se discretamente em uma cadeira próxima, algo que raramente fazia na presença dele. Esse gesto simples alterou ainda mais a dinâmica do ambiente. Não havia hierarquia clara naquele momento.
Havia pessoas compartilhando um espaço e um tempo em comum. Ela comentou que, ao longo dos anos, aprendeu a ouvir os silêncios da casa. Disse que paredes guardam emoções, que ambientes absorvem o que acontece dentro deles. Acreditava que aquela mansão sempre foi cheia de ruídos invisíveis, de coisas não ditas, de encontros adiados. Sua decisão de impor silêncio naquele dia veio da necessidade de interromper esse ciclo. O milionário ouviu atentamente. Sentiu uma mistura de surpresa e admiração. Nunca havia pensado que alguém como ela pudesse observar tanto, perceber tanto. Isso fez questionar quantas pessoas ignorou ao longo da vida por acreditar que não tinham nada a lhe ensinar. Ele se levantou lentamente e caminhou até a estante novamente. Passou os dedos pelos porta-retratos, observando imagens de eventos importantes, conquistas registradas com sorrisos controlados. Percebeu que quase nenhuma daquelas fotos trazia espontaneidade. Tudo parecia ensaiado, calculado. A senhora comentou que lembranças verdadeiras raramente cabem em molduras. Elas se manifestam em gestos simples, em cheiros, em sensações. Disse que a promessa guardada na caixa tinha mais a ver com isso do que com palavras escritas. Essas palavras fizeram o milionário se afastar da estante e voltar para a mesa de centro. A caixa parecia agora menos ameaçadora, mas ainda carregava um peso simbólico considerável. Ele passou a mão pela tampa, sentindo a textura levemente áspera da madeira. Não a abriu. Apenas tocou, como quem testa a temperatura da água antes de entrar. O ambiente seguia envolto em uma iluminação suave. As sombras se moviam lentamente conforme o tempo avançava. Do lado de fora, o bairro permanecia silencioso, interrompido apenas pelo som ocasional de um carro distante. Era como se o mundo tivesse diminuído o ritmo para acompanhar aquele momento. O milionário sentou-se novamente e apoiou os cotovelos nos joelhos. Sentia o corpo cansado, mas a mente estava desperta de uma forma diferente. Não era a agitação comum dos negócios, mas uma atenção voltada para dentro. Admitiu, em voz baixa, que tinha medo do que poderia encontrar ao abrir aquela caixa. Medo de se reconhecer em escolhas que preferia esquecer. A senhora respondeu que o medo fazia parte do processo. Disse que ninguém atravessa um ajuste profundo sem desconforto. O importante era não recuar ao primeiro sinal de dor emocional. Essas palavras ecoaram dentro dele, pois sempre evitou qualquer coisa que ameaçasse sua estabilidade interna. A empregada acrescentou que mudança verdadeira raramente acontece de forma confortável. Comentou que já havia observado muitas pessoas passarem por aquela casa cheias de certezas e saírem vazias, enquanto outras, com pouco, conseguiam construir vínculos duradouros. Essa observação atingiu o milionário de forma direta. Ele sentiu uma leve pressão no peito e precisou respirar fundo. Percebeu que aquele era mais um obstáculo claro em seu caminho. Manter a imagem de homem forte e inabalável exigiria ignorar tudo aquilo. Permitir-se mudar exigiria aceitar fragilidades que sempre escondeu. A conversa seguiu por temas mais amplos. Falaram sobre tempo, sobre escolhas, sobre a ilusão de controle. A senhora comentou que o tempo não cobra juros como dinheiro, mas cobra presença. Quando não recebe, leva algo em troca. Essa frase ficou marcada na mente do milionário. Ele se lembrou de aniversários perdidos, encontros adiados, ligações ignoradas. Sempre houve uma justificativa plausível. Trabalho, compromissos, viagens. Agora, percebia que essas justificativas tinham um custo silencioso que começava a se revelar. A empregada comentou que aquela casa poderia ser diferente. Não no sentido de reformas ou investimentos, mas de energia. Disse que ambientes mudam quando as pessoas mudam. Aquela ideia o fez olhar ao redor com outros olhos. Pela primeira vez, imaginou a mansão não como um símbolo de status, mas como um espaço de convivência real. Ele perguntou, quase em tom de confissão, se ainda havia tempo para reparar aquilo que foi negligenciado. A resposta não veio imediata. Houve uma pausa respeitosa. Em seguida, foi dito que tempo não volta, mas pode ser ressignificado. Que pequenas atitudes consistentes podem transformar relações desgastadas. Essa possibilidade trouxe um misto de esperança e responsabilidade. O milionário sempre lidou bem com grandes decisões, mas pequenas mudanças diárias sempre o desestabilizaram. Manter constância exigiria mais esforço do que qualquer negociação milionária. O ambiente começou a esfriar levemente, e ele ajustou o cobertor sobre os ombros.
O gesto simples trouxe uma sensação de acolhimento que o emocionou de forma inesperada. Sentiu os olhos arderem novamente e precisou desviar o olhar. A senhora percebeu e falou com delicadeza que vulnerabilidade não diminui ninguém. Apenas revela humanidade. Essas palavras tocaram um ponto sensível. Ele sempre associou vulnerabilidade à fraqueza. Agora, começava a questionar essa crença. A caixa permanecia fechada, mas já não era o centro absoluto da atenção. O verdadeiro confronto estava acontecendo dentro dele. Cada palavra ouvida, cada gesto observado, desmontava lentamente defesas construídas ao longo de décadas. Ele se deu conta de que aquela noite estava reescrevendo algo profundo. Não de forma brusca, mas em camadas, como quem remove cuidadosamente uma estrutura antiga para construir algo mais sólido no lugar. A casa parecia acompanhar essa transformação. O ar estava mais leve, o silêncio menos pesado. O ambiente já não o pressionava. Ao contrário, parecia sustentá-lo naquele processo delicado. Ele ainda não tomou decisões concretas. Ainda não abriu a caixa. Ainda não fez promessas novas. Mas estava ali, inteiro, presente, disposto a continuar ouvindo. Para alguém que sempre fugiu desse tipo de enfrentamento, isso já exigia um esforço imenso. O tempo avançava, mas ninguém parecia se importar. Não havia pressa. Não havia cobrança. Apenas a certeza silenciosa de que aquele processo não poderia ser apressado. O milionário respirou fundo mais uma vez e permaneceu sentado, permitindo-se sentir, lembrar e refletir, algo que nunca fez com tanta profundidade dentro da própria casa. A madrugada avançava lentamente, e a casa permanecia envolta naquele silêncio denso, agora menos pesado e mais reflexivo. As luzes estavam reduzidas, criando sombras longas que se estendiam pelas paredes amplas da sala. O milionário continuava sentado, o corpo relaxado de um jeito incomum, como se finalmente tivesse encontrado uma posição confortável depois de anos em constante tensão. O ar estava diferente. Não era apenas uma percepção subjetiva. Havia algo concreto naquela atmosfera, como se o ambiente tivesse absorvido as palavras ditas e estivesse devolvendo calma em troca. Ele fechou os olhos por alguns instantes, sentindo o próprio ritmo cardíaco desacelerar. Era raro permitir-se esse tipo de pausa sem sentir culpa. A empregada permanecia por perto, mas não como alguém à espera de ordens. Sua presença era discreta, quase invisível, porém constante. Ela organizava pequenos detalhes da sala, ajustando almofadas, alinhando objetos, mas sempre com movimentos suaves, respeitando o momento. Não havia ruídos desnecessários, apenas o som distante de um relógio marcando o tempo com paciência. A senhora, sentada um pouco mais afastada, mantinha as mãos apoiadas no colo. Seu olhar era profundo, atento, como se estivesse observando não apenas o que acontecia ali, mas também o que se desenrolava dentro dele. Havia nela uma serenidade conquistada com anos de espera e aceitação, algo que o milionário nunca conseguiu comprar. Ele abriu os olhos e fixou o olhar em um ponto qualquer da parede. Pensava em como sempre acreditou que silêncio era ausência. Agora percebia que, muitas vezes, era presença pura. Presença de pensamentos, de memórias, de emoções que costumam ser abafadas pela correria diária. Sentiu um leve aperto no peito, não de dor, mas de reconhecimento. As lembranças começaram a surgir de forma mais nítida. Não eram eventos específicos, mas sensações. A primeira vez que percebeu que tinha poder suficiente para mudar o rumo de outras pessoas. O orgulho que sentiu naquele momento. Depois, o distanciamento gradual, quase imperceptível, que se instala quando tudo passa a girar em torno de resultados e números. Ele percebeu o quanto se acostumou a ser ouvido sem ouvir, a dar ordens sem esperar respostas reais, a confundir respeito com medo e eficiência com frieza. Essas constatações não vinham acompanhadas de julgamento externo. Eram internas, silenciosas, mas contundentes. A empregada interrompeu seus pensamentos ao se aproximar com uma xícara de chá quente. Colocou-a sobre a mesa com cuidado e se afastou alguns passos. O gesto simples teve um impacto inesperado. Não era sobre a bebida, mas sobre a intenção. Ninguém lhe oferecia algo pensando apenas em seu bem-estar havia muito tempo. Ele segurou a xícara e sentiu o calor aquecer as mãos. Inspirou o aroma suave e tomou um pequeno gole. O sabor era reconfortante, quase caseiro, algo distante da sofisticação artificial a que estava acostumado.
Aquilo fez sorrir de forma discreta, um sorriso breve, mas verdadeiro. A senhora comentou, em tom calmo, que mudanças profundas raramente começam com grandes decisões. Elas surgem em instantes simples, quando alguém escolhe permanecer em vez de fugir. Aquela frase ecoou dentro dele. Quantas vezes escolheu ir embora, física ou emocionalmente, para não lidar com situações desconfortáveis? Ele apoiou a xícara novamente na mesa e passou a mão pelo rosto. Estava cansado, mas não exausto. Era um cansaço diferente, resultado de um esforço emocional contínuo. Ainda assim, sentia-se mais leve do que em muitas noites de descanso superficial. O milionário se levantou e caminhou pela sala com passos lentos. Observava cada detalhe com atenção renovada. Os móveis, as obras de arte, os tapetes caros. Tudo aquilo que um dia representou conquista agora parecia apenas cenário. Bonito, imponente, mas vazio sem significado humano real. Parou diante de uma janela ampla e puxou levemente a cortina. A cidade dormia quase por completo. Algumas luzes isoladas permaneciam acesas em prédios distantes, lembrando que nem todos conseguem ou querem desligar. Ele se perguntou quantas daquelas pessoas também estavam enfrentando silêncios internos naquela mesma hora. A empregada se aproximou novamente, mas desta vez parou a uma distância respeitosa. Comentou que muitas pessoas confundem silêncio com punição. Disse que, naquele caso, o silêncio foi uma proteção. Uma forma de impedir que palavras ditas sem consciência causassem feridas difíceis de fechar. Essa explicação trouxe clareza. Ele entendeu, então, que aquela ordem inesperada não foi um ato de rebeldia, mas de cuidado. Um cuidado firme, necessário, que ninguém antes havia tido coragem de oferecer. Isso mexeu profundamente com ele. Sentiu gratidão, algo que raramente reconhecia em si mesmo. A senhora complementou dizendo que quem ama, às vezes, precisa impor limites. Não para afastar, mas para preservar o que ainda pode ser salvo. Essas palavras ressoaram com força. Ele percebeu que sempre associou limites a confrontos, quando, na verdade, podiam ser sinais de respeito. O milionário voltou a se sentar, agora em outra posição, mais próximo delas. Esse movimento foi quase imperceptível, mas carregado de significado. Era um gesto inconsciente de aproximação. De disposição para estar junto, não acima. O tempo parecia suspenso. Não havia preocupação com agendas, compromissos ou reuniões. O mundo exterior havia sido colocado em pausa. Ele se deu conta de que aquela casa, pela primeira vez em muitos anos, estava cumprindo um papel que ia além de abrigo físico. Tornava-se um espaço de transformação. Pensou em tudo o que construiu fora dali e no quanto negligenciou o que estava dentro. Sempre acreditou que sucesso exigia sacrifícios, mas nunca questionou quem estava sendo sacrificado. Essa reflexão trouxe um peso momentâneo, mas também abriu espaço para a responsabilidade. A empregada comentou, com voz tranquila, que ainda havia muito a ser feito, mas que o primeiro passo já tinha sido dado. Não no sentido de ações práticas, mas de consciência. Disse que reconhecer padrões é mais difícil do que mudar comportamentos, porque exige honestidade consigo mesmo. Ele concordou em silêncio. Sabia que aquela jornada não seria rápida nem confortável. Não haveria soluções imediatas ou contratos assinados. Seria um processo contínuo, diário, silencioso na maior parte do tempo. E, pela primeira vez, isso não o assustava tanto. A senhora observou que o mais difícil já havia acontecido. Ele tinha parado para ouvir. Ouvir o ambiente, ouvir as pessoas ao redor, ouvir a si mesmo. Isso, segundo ela, mudava tudo. Não porque resolvesse os problemas, mas porque impedia que continuassem invisíveis. O milionário sentiu um nó na garganta, mas deixou que a emoção passasse sem tentar controlá-la. Não precisava provar nada naquele momento. Não precisava ser forte ou infalível. Bastava estar ali, inteiro, disponível. A madrugada avançava ainda mais, mas ninguém demonstrava pressa. O silêncio continuava presente, porém agora carregado de sentido. Não era vazio. Era espaço. Espaço para reconstrução, para escuta, para escolhas futuras mais conscientes. Ele respirou fundo, apoiou as mãos sobre os joelhos e permaneceu imóvel por alguns instantes, assimilando tudo o que havia sido vivido naquela noite. Não havia respostas definitivas, nem decisões tomadas.
Havia apenas um entendimento profundo de que algo essencial havia mudado dentro dele. A casa permanecia quieta, acolhendo aquele processo invisível. As paredes, antes carregadas de ruídos não ditos, agora guardavam um silêncio diferente, quase respeitoso. O milionário continuou ali, atento, presente, permitindo que o tempo cumprisse seu papel sem interferência, algo que jamais imaginou conseguir fazer. O dia seguinte amanheceu com uma luz diferente atravessando as frestas das cortinas. Não era apenas o sol de São Paulo rompendo a madrugada, havia uma sensação de continuidade, como se a noite anterior não tivesse realmente terminado. O milionário acordou antes do despertador, algo incomum. Ficou deitado por alguns instantes, observando o teto, ouvindo o silêncio da casa que agora parecia menos distante e mais íntimo. Levantou-se devagar, sentindo o piso frio sob os pés. Caminhou até a janela e abriu a cortina com cuidado. A rua estava viva, carros passando, pessoas apressadas, o vendedor de café na esquina preparando a primeira garrafa térmica do dia. A vida seguia seu curso normal, e isso o surpreendeu. Esperava algum tipo de ruptura externa, mas percebeu que as mudanças mais profundas raramente anunciam sua chegada. Ao sair do quarto, encontrou a casa já em movimento. Não havia pressa nem rigidez. A empregada organizava a mesa do café com a mesma atenção silenciosa da noite anterior. Havia pão fresco, frutas cortadas com capricho, uma garrafa de café exalando um aroma acolhedor. Nada luxuoso, mas tudo cuidadosamente pensado. Ele se sentou sem dizer nada. Pela primeira vez, não sentiu necessidade de comentar sobre compromissos ou horários. Pegou uma xícara e serviu-se, observando os gestos precisos à sua frente. Cada movimento parecia carregado de intenção. Aquilo fez refletir sobre como pequenos rituais diários moldam o ritmo de uma casa e, consequentemente, das pessoas que vivem nela. A senhora surgiu pouco depois, com passos lentos, mas firmes. Sentou-se à mesa com naturalidade, como se aquele espaço sempre lhe tivesse pertencido. Havia uma familiaridade discreta naquele gesto, algo que não se impõe, apenas se estabelece com o tempo. O milionário percebeu que não se sentia incomodado com aquela presença. Pelo contrário, sentia uma curiosidade tranquila. O café foi consumido quase todo em silêncio. Não um silêncio constrangedor, mas um silêncio de observação. Ele notou detalhes que antes ignorava. A luz refletindo no vidro da mesa, o som distante de uma sirene, o leve rangido da cadeira quando alguém se mexia. Tudo parecia mais nítido, como se seus sentidos estivessem despertando de um longo período de dormência. Depois de algum tempo, levantou-se e caminhou pela casa. Abriu portas que raramente usava, percorreu corredores esquecidos, entrou em um escritório que servia mais como vitrine de conquistas do que como espaço de trabalho real. Estantes cheias de livros que nunca foram lidos, prêmios emoldurados, fotografias formais de eventos importantes. Tudo organizado, mas sem calor. Sentou-se à mesa do escritório e abriu uma gaveta. Encontrou documentos antigos, cartas guardadas sem releitura, anotações feitas às pressas em períodos de grande ambição. Folheou alguns papéis e percebeu o quanto sua vida foi guiada por metas externas. Crescer, expandir, dominar mercados. Pouco espaço havia sido reservado para relações que não gerassem retorno imediato. Enquanto isso, na sala, a empregada conversava baixinho com a senhora. O tom era respeitoso, quase confidencial. Não falavam sobre ele diretamente, mas sobre coisas simples. Receitas antigas, costumes de bairro, histórias de festas juninas que reuniam famílias inteiras nas ruas, com bandeirinhas coloridas e cheiro de milho cozido no ar. Essas referências culturais traziam um contraste forte com o ambiente sofisticado da mansão. Essas lembranças compartilhadas tinham peso. Eram histórias de pertencimento, de comunidade, de tempos em que as pessoas se conheciam pelo nome e pela rotina. O milionário ouviu fragmentos dessas conversas à distância e sentiu algo apertar no peito. Ele havia se afastado desse tipo de vivência há décadas, trocando-a por uma vida funcional e solitária. Decidiu se aproximar. Sentou-se próximo, sem interromper. Foi recebido com um olhar acolhedor, sem cobranças. A senhora comentou sobre como as casas mudam de energia quando passam a ser ocupadas por conversas verdadeiras. Disse que paredes escutam mais do que se imagina. Ele sorriu discretamente, sem ironia. Passaram a falar sobre o bairro, sobre como ele se transformou ao longo dos anos. Antigas padarias deram lugar a prédios altos,
praças perderam bancos para dar espaço a estacionamentos. Essas mudanças, embora inevitáveis, deixaram saudade em quem viveu outras épocas. O milionário percebeu que ele próprio foi um agente dessas transformações, investindo, comprando, expandindo, sem olhar para o impacto humano. Esse pensamento trouxe desconforto, mas também responsabilidade. Ele começou a entender que sua influência ia além de números. Cada decisão tomada em uma sala de reuniões reverberava em ruas, casas, rotinas. Essa consciência era nova e pesada, mas necessária. Mais tarde, resolveu sair para caminhar. Vestiu roupas simples e deixou o carro na garagem. Caminhou pelas calçadas, sentindo o sol aquecer a pele, ouvindo conversas soltas, observando vitrines antigas que resistiam ao tempo. Cumprimentou o dono da banca de jornal, comprou uma revista que não lia há anos. Esses gestos pequenos trouxeram uma sensação estranha de normalidade. Durante a caminhada, lembrou-se de quando fazia isso sem pensar, antes de o dinheiro e o poder criarem uma distância invisível entre ele e o mundo comum. Sentiu falta dessa leveza. Não como nostalgia vazia, mas como reconhecimento de algo essencial perdido no caminho. Ao voltar para casa, encontrou a mesa do almoço preparada. Um prato simples, comida caseira, temperos conhecidos. O cheiro trouxe lembranças de infância, de refeições feitas sem pressa, de conversas atravessadas pelo som da televisão baixa e do rádio ligado em estações populares. Aquilo tocou mais do que esperava. Sentaram-se para comer. A conversa fluiu com mais naturalidade. Falaram sobre escolhas, sobre como a vida empurra as pessoas para caminhos que parecem inevitáveis. A senhora comentou que sempre acreditou que ninguém é apenas o que constrói, mas também o que deixa de construir. Essa frase ficou ecoando. O milionário percebeu que, apesar de tudo, ainda havia tempo. Não para apagar o passado, mas para ressignificá-lo. Isso exigiria mudanças concretas, sacrifícios reais. Sabia que não seria fácil desacelerar, ouvir mais, abrir mão de controle. Mas algo dentro dele já não aceitava continuar do mesmo jeito. À tarde, o céu começou a fechar. Nuvens pesadas trouxeram uma chuva típica da cidade, forte e breve. O som da água batendo nas janelas trouxe uma sensação de recolhimento. A casa parecia respirar junto com aquele momento. Ele se sentou próximo à janela, observando as gotas escorrerem pelo vidro, sentindo-se estranhamente em paz. Pensou nas decisões que teria de tomar nos próximos dias. Ajustes na empresa, mudanças na rotina, conversas difíceis. Tudo isso parecia distante, mas inevitável. Ainda assim, não sentia o antigo peso da ansiedade. Sentia-se preparado para enfrentar o que viesse, não com imposição, mas com escuta. A empregada passou pela sala e deixou um cobertor sobre o encosto da poltrona. Um gesto simples, quase automático, mas carregado de cuidado. Ele agradeceu com um olhar. Não eram necessárias palavras. O dia avançou lentamente, sem pressa de acabar. O ambiente seguia em transformação, não física, mas emocional. A casa deixava de ser apenas um símbolo de sucesso para se tornar um espaço de presença real. O milionário permaneceu ali, atento aos próprios pensamentos, aceitando o ritmo mais lento, entendendo que algumas mudanças precisam de tempo para se assentarem. Não havia pressa em definir tudo. Havia disposição para continuar. A manhã seguinte trouxe um céu mais claro, lavado pela chuva da véspera. O ar estava fresco, carregando aquele cheiro característico de terra molhada que invade a cidade depois de uma noite chuvosa. O milionário acordou com essa sensação entrando pela janela entreaberta. Não houve sobressalto, nem a urgência habitual de checar mensagens. Ficou alguns minutos respirando fundo, ouvindo os sons distantes do bairro despertando. Ao se levantar, percebeu que o corpo reagia de forma diferente. Não havia aquela rigidez nos ombros, nem a pressão constante na cabeça. Vestiu-se com calma e saiu do quarto sentindo o piso ainda frio sob os pés. A casa parecia acompanhá-lo nesse ritmo mais lento, como se tivesse aprendido a andar no mesmo compasso. Na cozinha, a empregada já estava acordada, preparando algo no fogão. O cheiro de comida quente se misturava ao aroma do café. Havia uma panela, antiga sobre a chama baixa, dessas que passam de geração em geração, e ele se deu conta de que nunca havia reparado naquele objeto antes. Sempre esteve ali, invisível aos seus olhos apressados. Ela o cumprimentou com um aceno discreto. Não houve ordens, nem pedidos.
Ele se sentou à mesa e aguardou, algo impensável meses atrás. Observava os movimentos dela com atenção, percebendo como cada gesto tinha um tempo próprio, sem desperdício, sem pressa. Aquilo fez pensar em como a vida pode ser eficiente sem ser violenta. A senhora apareceu pouco depois, trazendo consigo um pequeno embrulho. Colocou-o sobre a mesa e explicou, com voz serena, que se tratava de algo simples, mas importante. Era um objeto guardado há muito tempo, que precisava voltar ao lugar certo. O milionário não perguntou o que era imediatamente. Havia aprendido, nesses dias, que nem tudo precisa ser revelado no instante em que surge. O café foi servido. Enquanto comiam, conversaram sobre o bairro novamente, mas agora com mais profundidade. A senhora contou histórias de quando as ruas eram mais silenciosas, de quando as pessoas se sentavam nas calçadas no fim da tarde para conversar. Falou sobre solidariedade espontânea, sobre portas abertas, sobre como as casas respiravam junto com quem vivia nelas. Essas narrativas despertaram algo dentro dele. Uma memória distante de infância, de uma época em que dinheiro não era sinônimo de segurança, mas de possibilidade. Lembrou-se de um tempo em que o futuro parecia aberto, não programado. Sentiu um aperto suave no peito, uma mistura de saudade e compreensão tardia. Após o café, ele decidiu organizar o escritório. Não como uma tarefa prática, mas como um gesto simbólico. Abriu gavetas, retirou pilhas de documentos antigos, separou o que ainda fazia sentido do que apenas ocupava espaço. Cada papel descartado parecia aliviar um pouco o peso acumulado ao longo dos anos. Encontrou contratos que marcaram grandes viradas em sua carreira. Lembrou-se das negociações duras, das noites sem dormir, das decisões tomadas com frieza calculada. Reconheceu o mérito de tudo aquilo, mas também o custo. Pessoas deixadas para trás, relações enfraquecidas, silêncios prolongados. Enquanto organizava, ouviu vozes baixas vindas da sala. A empregada e a senhora conversavam novamente, desta vez sobre mudanças. Falavam sobre como resistir nem sempre significa permanecer igual, mas adaptar-se sem perder a essência. Essa ideia ressoou forte. Ele percebeu que sempre confundiu mudança com perda, quando, na verdade, poderia ser continuidade. Decidiu, então, sair novamente a pé. Desta vez, com um propósito diferente. Caminhou até a padaria da esquina, uma daquelas antigas, com balcão de fórmica e funcionários que conhecem os clientes pelo jeito de pedir. Pediu um café simples e um pão na chapa. Sentou-se e observou as pessoas ao redor. Trabalhadores, aposentados, mães com crianças pequenas. Vida comum, pulsando sem cerimônia. Uma senhora sentou-se na mesa ao lado e comentou sobre o tempo, sobre como o clima estava mais ameno. Ele respondeu, e a conversa seguiu naturalmente por alguns minutos. Nada profundo, nada estratégico. Apenas troca humana. Aquilo deixou estranhamente satisfeito. Ao voltar para casa, encontrou a sala rearranjada. Pequenas mudanças na disposição dos móveis deixavam o espaço mais acolhedor. Não era uma reforma, apenas ajustes sutis. A luz entrava de forma diferente, criando um ambiente mais quente. Ele percebeu que aquela transformação refletia o que estava acontecendo dentro dele. A senhora chamou sua atenção para o embrulho deixado mais cedo. Disse que agora era um bom momento. Ele se aproximou e abriu com cuidado. Dentro, havia fotografias antigas, amareladas pelo tempo. Imagens de pessoas reunidas, de sorrisos espontâneos, de momentos simples. Ele reconheceu alguns rostos vagamente, outros não. Mas todos carregavam algo em comum: proximidade. Ela explicou que aquelas fotos representavam um período em que decisões tomadas por ele impactaram diretamente a vida de muitas pessoas. Não eram acusações, nem cobranças. Eram lembranças. Disse que guardou aquilo por acreditar que, um dia, ele estaria pronto para olhar sem defesas. O milionário sentiu o peso daquilo. Não como culpa esmagadora, mas como responsabilidade madura. Percebeu que seu sucesso sempre esteve entrelaçado com histórias que ele nunca parou para conhecer. Aquela constatação doeu, mas também abriu espaço para a reparação possível. Ele segurou uma das fotos por mais tempo. Observou os detalhes, os rostos, as expressões. Sentiu uma emoção subir, contida, mas presente. Não tentou afastá-la. Permitiu-se sentir, algo que evitou durante grande parte da vida adulta. A conversa que se seguiu foi calma,
mas profunda. Falaram sobre escolhas, sobre consequências, sobre como ninguém passa pela vida sem deixar marcas. A senhora ressaltou que reconhecer isso já era um passo importante. Disse que não se tratava de voltar atrás, mas de seguir adiante com mais consciência. A empregada acrescentou que mudanças reais começam dentro de casa. No jeito de falar, de ouvir, de tratar quem está por perto. Disse que a autoridade verdadeira não precisa de voz alta. Essa frase ficou ecoando na mente dele. À tarde, recebeu algumas ligações do trabalho. Não ignorou, mas atendeu com outra postura. Ouviu mais do que falou. Fez perguntas que nunca fazia. Percebeu que sua equipe respondia de forma diferente quando ele se mostrava presente de verdade. Isso o surpreendeu. O céu voltou a se fechar no fim do dia, mas sem chuva. Apenas nuvens densas, criando um clima introspectivo. Ele se sentou na varanda, observando o movimento da rua diminuir. Crianças voltando da escola, vizinhos fechando portões, o dia se despedindo lentamente. Sentiu-se cansado, mas de um cansaço honesto. Não aquele esgotamento vazio, e sim um desgaste que vem de quem está realmente envolvido com o que vive. Pensou em tudo o que ainda precisaria ser ajustado. Sabia que o caminho não seria simples. Haveria resistência, inclusive interna. Ainda assim, havia algo novo. Uma disposição para continuar, mesmo sem garantias. Para ouvir, mesmo quando desconfortável. Para falar menos e agir com mais consciência. A casa, agora silenciosa, parecia acompanhar esse estado. Não um silêncio imposto, mas escolhido. Um silêncio que acolhe, que organiza, que prepara. O milionário permaneceu ali por um longo tempo, respirando fundo, sentindo o peso e a leveza daquele momento coexistirem. Não havia respostas finais, nem promessas grandiosas. Apenas a certeza de que estava diferente. O último amanhecer daquele ciclo chegou com o céu aberto e um sol firme iluminando a fachada da casa. A luz entrava sem resistência pelas janelas agora sempre abertas, espalhando claridade pelos corredores antes sombreados. O milionário despertou com a sensação de que algo havia se acomodado dentro dele. Não era euforia, nem expectativa exagerada. Era estabilidade. Uma sensação rara, construída lentamente nos últimos dias. Levantou-se cedo, como vinha fazendo, e caminhou pela casa sentindo o ambiente desperto junto com ele. O cheiro de pão assando no forno misturava-se ao aroma de café fresco. Sons simples, familiares, preenchiam o espaço. Aquela mansão, antes silenciosa demais, agora respirava vida cotidiana. Na cozinha, a empregada trabalhava com tranquilidade. Havia algo diferente em sua postura. Não era apenas respeito profissional, mas parceria. Ela falava com ele olhando nos olhos, sem receio, sem subserviência exagerada. Ele percebeu que aquela mudança não havia sido pedida. Foi conquistada. Um resultado direto da forma como passou a agir. Sentaram-se para o café. Pouco depois, a senhora também se juntou à mesa. Havia um clima de leveza no ar. Conversaram sobre assuntos simples, sobre o clima, sobre a rua, sobre o que cada um pretendia fazer naquele dia. Não havia tensão, nem silêncio pesado. Apenas convivência. O milionário anunciou que sairia por algumas horas. Não explicou muito, apenas disse que precisava resolver algo pessoalmente. Vestiu-se de maneira discreta e deixou a casa a pé, como vinha fazendo. O caminho parecia familiar agora. Cumprimentou pessoas, reconheceu rostos, recebeu respostas sinceras. A cidade já não era apenas cenário. Era parte ativa de sua rotina. Chegou a um prédio antigo, simples, mas bem cuidado. Entrou sem alarde. Foi recebido com surpresa, mas também com respeito. Passou algum tempo ali, conversando, ouvindo histórias, assumindo responsabilidades que por muito tempo evitou encarar de frente. Não prometeu soluções imediatas, nem ofereceu dinheiro como resposta automática. Ofereceu presença, diálogo e compromisso real. Esse movimento teve custo. Horas do seu dia, desconforto emocional, reconhecimento público de falhas. Mas também trouxe algo em troca. Um alívio profundo. A sensação de estar alinhado com algo maior do que resultados financeiros. Ao retornar para casa, o sol já estava alto. Encontrou a sala preparada de forma diferente. Não para uma cerimônia grandiosa,
mas para um encontro significativo. Havia flores simples em vasos de vidro, fotos antigas dispostas com cuidado, cadeiras organizadas em círculo. Pessoas começavam a chegar. Vizinhos, conhecidos, rostos que ele reconhecia vagamente e outros que só agora começava a conhecer de verdade. A empregada circulava entre eles com naturalidade, acolhendo, oferecendo água, café, palavras gentis. A senhora conversava com alguns convidados, visivelmente emocionada, mas serena. Aquela reunião não havia sido planejada como evento social. Era um encontro humano. O milionário sentiu um aperto no peito ao perceber o que estava acontecendo. Não era uma surpresa armada. Era um gesto coletivo. Um espaço criado para diálogo, reconciliação e escuta. Ele compreendeu que aquele momento só foi possível porque o silêncio inicial foi respeitado. Porque alguém teve coragem de mandá-lo calar quando era necessário. Ele se posicionou no centro do espaço, não como líder, mas como participante. Falou pouco. Quando falou, escolheu palavras simples. Reconheceu erros sem dramatizar. Agradeceu sem exagerar. Ouviu muito mais do que disse. Cada relato trazia um pedaço de uma história que ele havia influenciado sem perceber. Houve emoção. Olhos marejados. Pausas longas. Respirações profundas. Não houve acusações nem confrontos. Apenas verdades ditas com maturidade. Cada uma delas parecia aliviar um pouco o peso acumulado ao longo dos anos. O ambiente se transformava visivelmente. As paredes pareciam menos rígidas, a casa menos imponente e mais acolhedora. O luxo continuava ali, mas agora servia de cenário para algo mais valioso. Conexão. Ao longo da tarde, a reunião foi se dissolvendo naturalmente. Pessoas se despediam com abraços sinceros, palavras de esperança, promessas de continuidade. Nada imposto. Tudo construído no ritmo possível. Quando o último convidado saiu, a casa voltou ao silêncio. Mas não ao silêncio vazio de antes. Era um silêncio pleno, satisfeito. O milionário sentou-se no sofá, sentindo o cansaço tomar conta do corpo. Um cansaço bom. Merecido. A empregada aproximou-se e sentou-se também, mantendo uma distância respeitosa, mas presente. Comentou que nem sempre o final de uma história precisa ser grandioso. Às vezes, basta que seja verdadeiro. Ele concordou com um aceno lento. A senhora juntou-se a eles pouco depois. Olhou ao redor, respirou fundo e disse que aquela casa finalmente parecia cumprir seu propósito. Não como símbolo de poder, mas como espaço de encontro. Essas palavras fecharam um ciclo iniciado muito antes, talvez décadas atrás. O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados e rosados. A luz atravessava janelas, refletindo nos objetos, criando sombras suaves. O milionário observava aquela cena com atenção plena. Não havia pressa em registrar o momento. Ele sabia que o que importava não era guardar imagens, mas sensações. Pensou em tudo o que havia mudado em tão pouco tempo. Não externamente, mas internamente. Seus objetivos agora incluíam pessoas, impactos, cuidados. Sabia que manter esse caminho exigiria esforço constante. Haveria dias difíceis, recaídas, tentações de voltar ao controle antigo. Mas agora ele tinha referências. Pessoas. Silêncios significativos. Levantou-se e abriu a porta da frente. O ar fresco da noite entrou, trazendo sons da rua, risos distantes, vida acontecendo. Não fechou a porta imediatamente. Deixou aberta por alguns instantes, como símbolo do que decidiu manter aberto dali em diante. A empregada recolhia os últimos copos, mas sem pressa. A senhora organizava algumas fotos, guardando-as novamente, agora com outro significado. Tudo parecia no lugar certo, mesmo sem perfeição. O milionário sentiu algo raro. Gratidão plena. Não pela casa, pelo dinheiro ou pelo status. Mas pelas pessoas que tiveram coragem de confrontá-lo com humanidade. Pela oportunidade de mudar enquanto ainda havia tempo. Sentou-se novamente, respirou fundo e deixou o corpo relaxar. O silêncio voltou a se instalar, mas agora era companhia. Um silêncio que não calava, mas escutava. Um silêncio que não afastava, mas aproximava. A história não terminava ali. Continuaria nos dias seguintes, nas escolhas diárias, nos pequenos gestos.
Mas aquele momento marcava um ponto de virada definitivo. Não havia mais retorno ao que era antes. A casa permanecia iluminada, não por lustres caros, mas pela presença real de quem a habitava. E, pela primeira vez em muito tempo, o milionário sentia que estava exatamente onde deveria estar. Fim. Chegou até o fim? Então escreve casa nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.